Desde um tempo bem longínquo na história do mundo, a expressão "entenda o que aconteceu nos bastidores" chama a atenção de muita gente. A explicação é simples, a gente quer saber o pano de fundo das coisas. O que eu não fiquei sabendo, as entrelinhas, as informações que não ficaram na superfície. A história de Daniel na cova dos leões é uma história desse tipo. Os bastidores são a parte incrível da história. Um homem na janela, um decreto de morte, uma cova dos leões, aquele que foi resistente aos 17 e continua aos 85. Em algum momento entre um versículo e outro eu estou lá, e você também. Por isso que a gente vai abrir a Bíblia e mergulhar nessa história fantástica na biografia desse homem incrível. O Fé para Hoje está começando. O Fé para Hoje está de volta com um presente para você. O Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida, foi preparado pensando em você, na sua família e na maior das necessidades. Isso aqui não é um conhecimento simples, isso aqui é um pão que alimenta a sua vida. E ele chega para você totalmente de graça se você pegar o seu telefone e ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121, ou pode optar por acessar o QR Code aqui, aponte seu celular e você já vai ser encaminhado para as informações necessárias para que o material chegue à sua casa. Ou você também pode digitar biblia.com.br e escolher Jesus, o Restaurador da Vida, um guia de estudos que é um presente da Novo Tempo para você. Uma coisa importante do livro de Daniel a ser levada em consideração é a estrutura do livro. O primeiro capítulo termina com a informação: e Daniel permaneceu até o reinado de Ciro o persa. Mas o primeiro capítulo de Daniel fala da chegada de Nabucodonosor. Então a informação da vinda do Império Persa está presente na mente do autor. O que concluímos é que Daniel está do reino babilônico até o persa e está escrevendo o livro depois que as coisas todas aconteceram. Não é só uma biografia. Por que isso é importante? A estrutura do livro é colocada de maneira que a gente compreenda as coisas das mais fáceis até as mais difíceis em estruturas proféticas que vão se complementando, acrescentando novas informações a cada capítulo. Entre esses capítulos estão histórias que acontecem lá em Babilônia. Mais importante ainda é saber que as histórias aplicam imediatamente contextos proféticos e não acontecem necessariamente num ritmo cronológico de tempo. Não, Daniel colocou capítulos pensando na didática com que ele queria te ensinar e não conforme as coisas estão acontecendo. Você vai perceber que isso nos dá riqueza ao compreendermos as coisas, porque Daniel tinha uma coisa para te dizer quando ele falou isso. Daniel é sem dúvida um símbolo de resistência. Ele simplesmente resiste e insiste em manter a sua identidade de um agente de um povo santo. É marca da sua vida a crença no propósito de Deus para com o povo a qual ele pertence. Como José, que acreditou na sua família o tempo todo, Daniel mantém firme a crença de que Deus manterá o seu plano. Daniel capítulo 6, verso 1 começa com parecer bem, uma boa impressão de Dario persa, constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, e não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Daniel era fiel a quê? É importante notar que a fidelidade de Daniel, do primeiro ao último versículo, está ao Deus que ele serve. Essa é uma verdadeira e a única fidelidade inabalável. Daniel permanece inabalável porque a relação que ele tem de entrega, de adoração e de fidelidade é a alguém inamovível.
Quando a nossa fidelidade está relacionada às circunstâncias, as circunstâncias vão mudar e a fidelidade vai ficar questionável. Quando a relação que a gente tem de entrega em confiabilidade está em coisas deste mundo e que passam, elas também vão passar. O segredo da vitória de Daniel é que ele está agarrado ao trono. O Deus que ele serve é um Deus que não muda. O Deus que ele serve está além das circunstâncias, então a fidelidade está em Daniel para com todas as relações que ele tem e não das relações, e Daniel vai escolhendo. Eu vou te explicar melhor. Quando o amor, a paz, a lealdade, a fidelidade são frutos do Espírito na nossa vida, elas vão aparecer em qualquer relações, porque você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa leal e reage com lealdade e fidelidade. Agora, quando nós, na hierarquização louca do mundo, escolhemos a quem sermos leais ou sermos fiéis, em algum momento isso vai capotar, porque não sobrevivem às curvas da vida, porque essa relação com as coisas vai mudar junto com as coisas e nunca permanece. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Isso aqui é o que está sem bastidores, sem um contexto maior ou real. Vamos pensar um pouco sobre o que é oração. A oração não é apenas um ato comunicacional, mais do que isso. A oração não é apenas um recurso que nós puxamos pela fé para que as nossas necessidades sejam cumpridas. É isso, mas é mais do que isso. Quando nós olhamos o que Deus falou sobre a oração, Ele disse que a oração é poderosa. Com a oração a gente move montanhas, a oração traz mortos de volta à sepultura, a oração muda as coisas, a oração interfere na ordem sobrenatural das coisas. Volta na sua Bíblia e no seu pensamento para o livro de Gênesis. Na definição, anote essa palavra, definição de homem no livro de Gênesis é: tenha ele domínio, e ele domina sobre a natureza. Esse domínio sobre a natureza e sobre as coisas foi perdido quando Adão saiu do Éden. Adão não dá ordem para os animais quando saiu do Éden e os animais obedecem. Ele não dá ordem sobre as coisas na natureza e as coisas obedecem. Não? Deus falou que sim, só que essa ordem é exercida através da oração. Tudo que Deus disse que Adão iria fazer no mundo sem pecado, Ele também disse que você poderia fazer no mundo com pecado de forma indireta. Elias orou e o céu fechou. Elias orou e o mar abriu. Pedro orou, Josué orou e simplesmente o movimento astronômico foi interrompido. Jesus, em figura humana, orou e o morto saiu da sepultura. Há uma interferência sobrenatural ligada à identidade do homem no seu domínio sobre a terra na oração. Portanto, orar não é apenas se comunicar ou receber bênçãos. Orar é se comunicar, receber bênção e se identificar com o propósito de Deus que fez do homem representante dele aqui na terra. Você representa Deus quando ora por alguém. Quem estava interessado que Daniel não orasse? Os sátrapas? Dario? O Império Persa? Não. Havia uma força por detrás querendo desestabilizar e travestir a identidade de Daniel para que ele não fosse quem ele era, impedindo-o de orar. Todos os ataques que você sofreu para não orar tinha um personagem por trás, a única pessoa interessada em tirar de você a sua identidade. O cativeiro é resultado da quebra da aliança com o Deus de Israel. Há um rastro de pecados que leva o povo para a terra dos caldeus. Mesmo assim, diante de Deus e dos homens, Daniel manifesta sua confiança nos propósitos de Deus que, inseparáveis de sua misericórdia, não mudam. Deus insiste e Daniel insiste também. Você já ouviu a frase: Deus ama pecadores, mas odeia o pecado?
essa frase está correta e incompleta. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso é verdade. Quando Deus for acabar com o pecado, Ele o fará matando pecadores. Porque o pecado não é uma bactéria, não é uma radiação, não é algo pulverizado no ar. Pecado é uma atitude que só pode ser feita por um pecador. O pecado habita e a força do pecado está nos lugares onde ele habita. Aqui na história de Daniel há um impulsionamento, uma turbinada na força do pecado, e tanto naquele momento da vida dos sátrapas, como na vida das pessoas em geral, na minha e na sua, a luta está em saber que a força do pecado está nos sonhos, nos projetos, na força que ele infecta. Aqueles homens, eles construíram um império, eles lutaram com Ciro e com Dario, eles pensaram no que eles seriam quando a luta acabasse, e agora, ao vencer o Império Babilônico, definitivamente a luta acabou. É o sucesso, é o fim da empreitada, é a formatura. E agora, na hora de dividir o bolo, quem fica com a maior parte do bolo, com a cereja do bolo, é Daniel. A força do pecado está nos sonhos que ele infecta. Então, quando o pecado tomou conta de um sonho de um império, o pecado ficou do tamanho e com a força de um império. Quando o pecado tomou conta e infectou os sonhos de alguém que gostaria de ser importante no reino, ele tomou a força desse sonho. Quando os pecados infectam os nossos sonhos, eles ficam deste tamanho. E muitas vezes Deus tem que agir na nossa vida, amputando sonhos, amputando projetos e arrancando aquilo que dá força para o pecado, para que o pecado não infecte tudo. Eu sei porque vivo neste mundo e muitas vezes nossos projetos estão tão contaminados com o nosso ego, nosso orgulho, nosso pecado, que defendemos o pecado ao mesmo tempo que estamos defendendo os projetos, e isso é trágico e tem feito muita estrada de sangue, lágrimas no decorrer dos dias do homem nessa terra. Eu disse a você que a estrutura dos capítulos no livro de Daniel segue uma lógica da força e do tamanho e das informações que vão sendo acrescentadas nos sonhos e nas visões de Daniel até chegar ao ápice, que é o objetivo do livro. Então, ele não segue uma ordem cronológica. Isso é importante para entendermos a história do capítulo 6 e eu queria que você observasse algumas coisas aqui. O final do capítulo 5 termina assim: e Dario, o Medo, ele é da linhagem dos Medos, com cerca de 62 anos se apoderou do reino. Um homem já com uma idade com um pouco de avanço, que acabou de entrar em Babilônia, que Beltsazar tinha acabado de morrer e agora começa o primeiro momento do seu reinado. Na sequência diz: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. Ele, no primeiro ano, acabou de chegar e começa a organizar o reino. Se você virar algumas páginas da sua Bíblia, ou uma só, não sei, e chegar até o capítulo 9 do mesmo livro, o capítulo 9 começa assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel. O que está acontecendo no capítulo 9 está no primeiro ano de Dario. E o que está acontecendo no capítulo 6 está no primeiro ano de Dario. Assim que Dario chega, o seu primeiro ato leva uma reação de Daniel. Assim que Dario chega, o primeiro ato tem uma reação de Dario, que é constituir os 120 sátrapas. Podemos seguramente concluir que a história do capítulo 9 está junto com a história do capítulo 6, o que nos fará também compreender coisas maravilhosas a respeito do contexto do que acontece no capítulo 6. Daniel é um profeta que gosta de profecia.
Daniel tinha, assim que chegou em Babilônia, descoberto por revelação. Deus lhe disse, num sonho para Nabucodonosor e para ele, de que o Império Babilônico não seria um império eterno, de que esse império iria cair. Ele vê e se entusiasma com a sequência. Passados anos e décadas, Daniel agora viu a profecia se cumprir nos seus dias e diante dos seus olhos. Daniel viu o Império Babilônico crescer, tomar conta de Jerusalém e, por fim, o Império Babilônico caiu. Conforme ele havia previsto por Deus, os persas chegaram e ele está diante de um rei persa. A reação de um rei persa foi agora entrar em Babilônia e arrumar toda a Babilônia com 120 sátrapas. A reação de Daniel, quando ele viu o movimento acontecer, foi buscar a Bíblia. E o texto diz que, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel chegou em Babilônia com 17 anos. Agora, perto dos 85 anos, ele vê o Império Babilônico caindo e o persa subindo. Ele correu. Alguma coisa está acontecendo no mundo. Ele vê as ações do mundo, as guerras no mundo e o mundo dele se transformando, e ele foi procurar uma resposta na Bíblia. E a resposta que ele adquiriu na Bíblia é de que o tempo que ele permaneceria em Jerusalém, ou o tempo que Jerusalém permaneceria em Babilônia, era de 70 anos. Você está fazendo a conta comigo? 17 para 85, o que Daniel pensou? O cativeiro está acabando. Daniel 9 diz que quando o Império Persa sobe, no primeiro ano de Dario, Daniel corre para a Bíblia, procura nos seus livros e começa a estudar a profecia de Jeremias. E olha para Jeremias e lê nos textos proféticos o que está explicando para ele naquele momento. E ele viu nos textos de Jeremias que os anos de cativeiro estavam acabando. Daniel abre a sua Bíblia em Jeremias, o que na sua está no capítulo 29, verso 10, e lê lá. Eu queria que você entrasse no quarto de Daniel agora, com aquela janela aberta. Ali, Daniel sentado à beira da sua cama, com a Bíblia diante dele, lendo, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O texto continua. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Isso é Daniel, sentado na sua cama, olhando o mundo se desmanchar ao seu redor e totalmente transformado, procura respostas na Bíblia. E na Bíblia, procurando as respostas, ele encontra que o cativeiro iria terminar. Faltavam semestres para o cativeiro terminar, mas ele viu na Bíblia que a volta do cativeiro estava condicionado a um povo que oraria para voltar. Daniel sabe que eles foram para o cativeiro porque em algum momento eles se desconectaram de Deus, como também sabia que voltariam do cativeiro no momento em que eles se reconectassem com Deus em oração. Ali, sentado na sua cama, ele olha para a janela e não tem dúvidas. Este é o momento de orar. Não é à toa que a gente vê um esforço de Satanás enorme para que Daniel não ore. Não é a vida, não é o quarto, não é o leão. Não é só isso que estava em jogo. Havia a volta de um povo todo que deveria voltar se alguém estivesse orando. Daniel não tem dúvidas nenhuma. Não tem nenhuma, mas nenhuma dúvida mesmo. É melhor uma noite com os leões do que mais um dia em Babilônia. A orientação da janela voltada ao templo é também um gesto de esperança. A esperança de retorno dos exilados e da restauração do templo. A oração também possui a dimensão do futuro. Daniel não se volta para Jerusalém como um feiticeiro dirige o céu pedindo chuva. Seu gesto não tem um propósito mágico. Ele sabe que a resposta ao seu problema está em outro lugar, nos céus, como disse Salomão.
Daniel ora em direção a Jerusalém porque espera no futuro. Sua oração está situada no tempo e não no espaço. Para o hebreu, o sagrado está no tempo, não no espaço. Não é o monumento que importa, mas o tempo. Abraham Haskell observou que para os profetas o dia do Senhor é mais importante do que a casa do Senhor. Daniel é um homem do povo de Deus. Daniel é um homem estudioso da Bíblia. Daniel lê a Bíblia e aplica ela imediatamente à sua vida. Quando ele lê que para voltar para casa era necessário orar, ele também lê e conhece a história do seu povo. Daniel sabe que o lugar mais importante da sua cidade de Jerusalém é o templo. E Daniel sabe que aquele templo que agora estava destruído, ele começou a sua história sendo construído pelo rei Salomão, que recebeu essa incumbência. Como judeu que conhece a sua história, que conhece a palavra, ele sabe o que Salomão disse de maneira profética na inauguração daquele templo. Daniel, ao se dirigir à janela, tem esse texto na cabeça, que deve estar na sua também. Ele está no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, no verso 36. Salomão, aqui tomado pelo Espírito, na inauguração do templo de Jerusalém, diz as seguintes palavras: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, perto ou longe esteja. O texto da Bíblia está na carne, na vida, diante dos olhos de Daniel, porque é exatamente isso que está acontecendo. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, orarem, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei em teu nome. Ouve tu dos céus o lugar da tua habitação. Não era só orar, era orar voltado para a sua terra. Daniel sabia que havia uma necessidade de oração, mas que ela devia se conectar com uma vontade. Uma janela que se voltava para o lado de Jerusalém não é só um desenho arquitetônico para a beleza de uma casa. Não é uma preferência. Não, uma janela voltada para o lado de Jerusalém é a definição do coração de Daniel como obediente à palavra, de que ele deveria todos os dias da sua vida, ou 3 vezes por dia na sua vida, orar voltado para o lugar que o define. Ele estava em Babilônia, mas a sua vida de oração voltada para Jerusalém definia sua identidade. Ele não era de Babilônia. E o sonho de Jerusalém, o sonho do lugar onde o Messias viria, o sonho de um lugar mais importante como centro de adoração ao verdadeiro Deus, nunca desapareceu da vida daquele homem. As janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém, para o lado de voltar para casa. Daniel se levantou, se colocou na janela e orou, porque era hora de voltar para casa. Há um significado superior para a terra prometida na oração do profeta. Ela é e nunca deixou de ser a terra que mana leite e mel. Mas não, isso para ele não significa apenas conforto. Afinal de contas, ele poderia obter conforto em Babilônia, no palácio, na mesa real. O significado que ele via pela sua janela era o da redenção do mundo, e este plano, visto da perspectiva do templo, era o que movia o seu coração. O que você tem feito diante da crise? Quando eu abro a janela da minha casa que se comunica com o planeta, a janela da TV, dos noticiários, da internet, das redes sociais, eu vejo um mundo em crise. Eu vejo coisas estranhas acontecendo e uma porção de estruturas que alguns anos atrás pareciam ser tremendamente sólidas se desmanchando, e um novo mundo do século XXI está surgindo. Esse é o caminhar da humanidade. O que você tem feito diante da realidade que se transforma ao seu redor? Alguns, ao olhar essa realidade, têm corrido para as redes sociais, para suas formas de comunicação e depositado toda a sua confiança naquilo que gerou a desestrutura. Aquilo que os homens trazem como solução para os problemas humanos, eles são geneticamente infectados com o gene do problema. As soluções que os homens propõem, eles trazem a raiz dos problemas que foram criados porque são humanos, são imperfeitos.
Quando as pessoas hoje têm visto o mundo se desmanchar, eles têm corrido para soluções teóricas construídas pelos mesmos homens que estão desmanchando as coisas. Daniel, quando viu uma convulsão na sociedade, na cultura, na geopolítica do seu momento, ele correu para a Bíblia, foi estudar profecia e orou, porque ele viu no momento em que estava vivendo a hora de voltar para casa. Você tem percebido que o mundo ao seu redor está dizendo para você que é a hora de voltar para casa, ou você tem percebido nisso uma nova escolha de voto? Você tem olhado para o que a Bíblia diz sobre o seu momento, sobre a hora de voltar para casa, ou você está fazendo mais uma vez uma aposta naqueles mesmos homens, nas mesmas teorias que construíram a destruição que nos aflige? Daniel foi para a Bíblia, como crentes fazem, porque é exatamente essa definição de ser crente. Ele confia no que Deus falou no momento de crise para ter uma resposta para dar para o mundo. Se você está respondendo ao mundo, as respostas do mundo, você é um sal insípido, porque o mundo já tem suas próprias. Nós estamos dizendo para o mundo e somos chamados a dizer para o mundo exatamente aquilo que o mundo não sabe. Mas o que o mundo não sabe, Deus te revelou. Se levante e diga para que lado as pessoas devem orar, porque estamos voltando para casa. De onde Deus ouve as orações? A onipresença de Deus se manifesta ao nos ouvir. Ouve-tu dos céus, lugar da tua habitação. Isso significa que a oração sobe até o trono do Altíssimo, mas significa também que o Altíssimo se move em direção ao seu Filho, que se dispõe a colocar tudo sob o controle dele. Do céu, Deus ouviu Daniel, e na cova também estava com ele. A caminhada de Babilônia para Jerusalém é uma caminhada de meio ano. São 6 meses andando. Aquele povo que veio de lá, do qual Daniel participou, passou uma parte da sua vida e muitos deles morreram na caminhada. São 6 meses de caminhada que ligam as duas cidades. Daniel agora com 85, talvez 86 anos de idade, um senhor de idade, ali orando na janela e depois de ter enfrentado os leões numa cova, manifesta o seu desejo de voltar para casa. De todos os cativos de Jerusalém, a gente pode dizer que na Babilônia quem se deu melhor foi Daniel. Ele morava numa boa casa, tinha uma boa posição. Daniel não era pobre. Daniel não andava carregando caixas, cortando lenha, rachando carvão. Daniel, dentre todas as pessoas, seria um idoso que poderia dizer, vou ficar por aqui. Mas não é isso que ele mostra. Ele mostra um ímpeto de voltar para casa naquelas condições. Condições muito piores para ele numa caminhada do que seria quando ele veio. Mas não importa. Os sonhos, os desejos, a esperança que Jesus coloca nos nossos corações não tem o formato da nossa idade e nem da condição. Ricos, pobres, escravos, chefes de Estado, com 17 ou com 85 anos. O caminho de todo aquele que olhou e se apaixonou por Jesus é voltar para Jerusalém. Assim Daniel estende a mão e quer pegar na sua, dizendo que ele, com 85 anos, queria voltar para casa e não importa a caminhada. Chegou a hora, vamos embora. O que te prende? A quantidade de bagagens que acumulamos é o que vai determinar a dificuldade da caminhada que percorreremos. Quantas bagagens que você construiu estão presas em Jerusalém? Talvez seja a hora de aproveitar essa janela aberta e jogá-las para fora, né?